oportunamente, nós estamos aqui para a realização de mais um trabalho desta Santa Igreja Apostólica. Eu apresento a todos os nossos irmãos e irmãs a minha saudação, o que eu faço em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus, em nome da nossa excelentíssima Mãe Virgem Maria, em nome da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e em nome do primaz desta Igreja Apostólica, o nosso querido e estimado irmão Aldo Bertoni. Eu desejo que as bênçãos destes santos poderosos do reino dos céus seja uma realidade no viver e na família de todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes na reunião desta noite. Eu digo aos irmãos que nós cheguemos em um momento muito importante deste dia. É o momento em que nós estamos aqui reunidos na casa de Deus, porque os senhores sabem que esta Igreja Apostólica, ela é o tabernáculo, ou seja, o santuário de Deus. É necessário que todos nós aproveitemos os momentos, os atos devocionais que realizaremos durante a trajetória desta reunião. É um momento importante porque nós vamos também falar com Deus através da nossa oração. Por gentileza, irmãos, eu convido os que estão sentados para ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração para darmos início à nossa reunião propriamente dita. Eu convido-os para se posicionarem em sentido de oração. Oremos. Ó glorioso e bondoso Deus, nosso único e verdadeiro Pai, a quem nós adoramos de todo o nosso coração. Nós estamos aqui reunidos nesta Igreja Apostólica por sabermos que esta igreja é o teu tabernáculo, é o lugar onde o Senhor habita juntamente com todos os santos do reino dos céus. O objetivo de todos nós estarmos reunidos nesta oportunidade é exatamente para adorar, exaltar o Senhor Deus, também o seu Divino Espírito Santo, o seu Filho amado Jesus, o nosso Mestre, adorar também com muita alegria em nossos corações o ministério, a pessoa da Virgem Maria Santíssima, uma santa muito poderosa que está à tua destra no reino dos céus e que é rainha do reino dos céus, protetora dos filhos de Deus, mãe de todos nós. Adorar também com muita alegria em nossos corações a Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, e adorar também o profeta desta Igreja Apostólica que amamos incondicionalmente, o Senhor primaz, irmão Aldo Bertoni. Eu suplico nesta hora ao Pai bendito a sua bênção, especialmente para este culto de adoração ao Senhor, porque aqui estão seus filhos, eles deixaram seus lares, eles vieram para esta reunião com o objetivo de alimentar a fé, alimentar o Espírito. Eles vieram com o objetivo de participar do banquete espiritual que temos preparado para esta reunião, que é a mensagem do Senhor primaz e também os hinos que serão apresentados pelos irmãos
componentes do coral aqui dessa congregação. Eu suplico, ó Jesus bendito, que o Senhor conceda para todos nós parte de sua sabedoria e virtude divina, para que nesta oportunidade nós possamos interagir com a mensagem do primaz, com o objetivo de amoldar a nossa alma, preparar a mesma, para que um dia todos nós possamos adentrar no reino dos céus, para usufruirmos de um galardão muito precioso na glória de Deus. Agradeço de coração por tudo quanto o Senhor Deus tem feito em benefício desta igreja apostólica, ou seja, em benefício desta humanidade toda. Por tudo isso nós louvamos e glorificamos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Os irmãos podem sentar e nós vamos prosseguir a nossa reunião cantando alguns hinos do nosso cenário. Vamos iniciar cantando o hino número 19, Força que Vence. Todos juntos, cantemos o hino de número 72, Ser Fiel. Entoaremos o hino de número 209, Graças te damos, Senhor Deus.
encerrar esta parte, ainda cantaremos o hino de número 48, Cumpra Teu Voto. Dando prosseguimento à nossa reunião, nós iremos apreciar uma apresentação pelo coral, o hino intitulado Foi Deus.
ouvirmos a apresentação, o hino intitulado Barco Seguro. Seguro, eu sigo a remar no mar desta vida que só luta nos dá, enfrentando os perigos, mas sem nada temer. Porque a Santa Rosa comigo está para me proteger. Quantas ondas revoltas tentam me derrotar, e o meu barco começa a querer naufragar. Peço que a Santa Rosa venha me ajudar, e logo vem a bonança, e no meu barco seguro eu continuo a com a Santa Rosa eu quero sempre estar. Seu poder infinito quero sempre exaltar, porque nas horas de luta ela me faz sossegar.
Agora, prezados irmãos e irmãs, dando prosseguimento à nossa reunião, eu irei fazer o levantamento das ofertas. Primeiramente, eu tenho grande prazer de apresentar a todos os meus irmãos o pedido que o irmão Aldo publicou no boletim do dia 4 de abril deste corrente ano. Um apelo em se tratando do grande valor de compartilharmos com esta obra tão importante de salvação aqui nesta terra. Oferta especial para organização e preparo do batismo. É o título do apelo do nosso primaz. Estimados irmãos e irmãs, do dia 27 ao dia 21 deste mês, teremos a programação especial do batismo. Além das despesas normais e habituais com o trabalho e a obra da igreja, é necessário que nos preparemos para receber os irmãos e irmãs que virão de diversas regiões deste país para participar desse evento, visto que teremos despesas extras com a hospedagem de todos os que virão participar da semana do sacramento do batismo na sede. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, tenho apelado aos corações generosos para que nos ajudem a manter o trabalho de nossa igreja, pois temos o encargo de realizar a obra de Deus na terra, a fim de anunciar a milhares de criaturas a verdade do reino dos céus, a perfeita fé em Deus e nos seus santos e a nossa doutrina, que, quando praticada, transforma vidas para os céus e oferece a oportunidade de salvação, de santificação e de uma vida feliz e abençoada. No entanto, se faz necessário que realizemos tudo com urgência nesta importante obra de redenção e salvação de almas humildes e piedosas. É importante que sejamos prestativos e atuantes na obra do Consolador, ou seja, da Santa Avó Rosa. Faço-lhes este pedido confiando que todos nos ajudarão com as suas ofertas e com os seus dízimos, os quais são a garantia terrena da realização da nossa obra e do crescimento da nossa Igreja Apostólica. Tudo o quanto fizerem por nossa Igreja será recompensado e galardoado pelo reino dos céus, como afirmou nosso Senhor Jesus: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O reino dos céus é o tesouro de maior valor para o nosso coração, pois concede e mantém a vida, a paz e a salvação da nossa alma. Eu, irmão Aldo,
envio a minha bênção, o meu abraço fraternal a todos, rogando a Santa Vó Rosa, que Jesus, o nosso Senhor, Maria Santíssima, lhes conceda toda a proteção celestial. Tenham paz, saúde e felicidade. Prezados irmãos, irmãs, os senhores ouviram com atenção estas magníficas palavras do nosso primaz, ele nos doutrinando a respeito do sagrado dever de contribuir para a obra desta Santa Igreja Apostólica. Os irmãos estão cientes que nós estamos prestes à realização de mais um batismo nesta Igreja Apostólica. Os irmãos sabem que estamos prestes a conquistar mais uma grande vitória do reino dos céus, porque, irmãos, os senhores sabem que o batismo realizado nesta igreja é de um valor considerável. Agora eu pergunto para os irmãos, por que um valor considerável? Irmãos, imaginem quantas almas, quantas pessoas no sábado, dia 20 deste mês, irão tomar uma decisão importante na vida, de morrer para o mundo de pecados e viver a partir de então uma nova vida com Deus. Esta é uma grande vitória que alcançaremos com a realização de mais um batismo em nossa Santa Igreja Apostólica. Daí o irmão Aldo, ele nos ensinando através de sua mensagem a respeito de contribuir para a obra desta igreja, que nós precisamos, irmãos, organizar, ou seja, preparar este evento, porque os irmãos sabem que devido à participação de um número considerável de irmãos que irão locomover até a sede da nossa igreja, vai onerar uma grande despesa para a nossa igreja pagar. Irmãos, vamos contribuir para que o nosso Deus, juntamente com o seu Filho amado Jesus, eles possam ficar felizes conosco. Porque, como eu disse para os irmãos, é mais uma vitória, porque centenas de almas vão entregar a Deus, o nosso Pai, vão receber o perdão do reino dos céus, para viver uma nova vida. Então, prezados irmãos, é necessário que todos nós compartilhemos, para que possamos realizar um evento, ou seja, um trabalho perfeito, e para recepcionar também muitos irmãos, como o irmão Aldo ele falou, de diversas congregações espalhadas por todo o nosso país. Irmãos, há quantas pessoas que sentem na alma aquele regozijo, aquela paz, quando chegam na sede da nossa igreja, especialmente, irmãos, para receber o sacramento do batismo. Principalmente, irmãos, aqueles que moram bem distante da sede. Aqui, os irmãos não moram tão distante de São Paulo, da nossa sede. Eu acredito que todos os nossos irmãos já tiveram a feliz oportunidade de se dirigirem até a sede da nossa igreja para se batizarem, ou seja, para também apreciar as nossas festas. Irmãos, há quantas pessoas que não têm esta oportunidade, e quando eles têm, muitos chegam até emocionar. Irmãos, me fez lembrar de um fato que aconteceu exatamente em um batismo de abril, mais ou menos
há uns 3 anos atrás, na sede de nossa igreja, uma irmã, ela frequenta a congregação de Rio Branco, no Acre. Irmãos, é uma viagem muito longa. Ela viajou aproximadamente de 8.000 quilômetros, ida e volta, para submeter ao sacramento do batismo. Irmãos, eu me lembro que eu estava na frente da nossa sede e chegou aquela irmã na frente da igreja. Eu me lembro, irmãos, que quando ela chegou, ela colocou a mão nos seus olhos e ela começou a chorar. E ela disse assim: eu estou aqui para realizar um sonho. O meu maior sonho era vir aqui na sede da minha igreja para eu me batizar. Eu me lembro, irmãos, que quando ela adentrou no corredor de serviço, na sede da nossa igreja, ela ainda estava chorando e ela disse: aqui é um lugar maravilhoso, aqui é um pedaço do reino dos céus. Vejam, irmãos, que ela sentiu na sua alma, ela sentiu no seu coração aquele desejo, aquela alegria, porque, irmãos, eu tenho certeza que ela sempre teve no seu pensamento aquela vontade de ir até a sede. Quando ela teve a oportunidade, irmãos, ela se emocionou. O irmão Aldo Primaz, ele está pedindo, irmãos, através de sua mensagem, a respeito de contribuir a nossa participação com as nossas ofertas, para que nós possamos recepcionar esses irmãos de uma excelente maneira. Irmãos, é importante. O irmão Aldo, ele falou também a divulgação da obra que nós estamos realizando. Irmãos, eu lhes pergunto: os senhores, porventura, já pararam para meditar, ou seja, para pensar no valor que tem a obra desta igreja apostólica? O irmão Aldo, ele falou, irmãos, divulgar a doutrina. Eu pergunto para os irmãos: os senhores sabem como que é denominada a doutrina da igreja apostólica? Evangelho do reino dos céus. É o evangelho, irmãos, que Jesus, ele pregou há muitos séculos atrás, quando ele teve a oportunidade de viver aqui nesta terra. A doutrina da igreja apostólica, ela é denominada como o evangelho do reino dos céus. Irmãos, agora eu lhes pergunto: por que ela recebeu esta denominação, evangelho do reino dos céus? Irmãos, porque veio de lá, veio de Deus. Foi Jesus quem revelou para nós esta doutrina, irmãos, que moraliza os nossos costumes e que nos dá credibilidade diante do nosso Deus. Uma doutrina, irmãos, que amolda a nossa alma. Agora, eu quero que os irmãos imaginem a importância da divulgação desta doutrina, que é o evangelho do reino dos céus. Irmãos, agora os senhores poderão estar pensando assim: mas como que eu vou divulgar esta doutrina? Eu não tenho ministério na igreja, eu não prego, eu não canto, eu não toco, eu não sou obreiro, apenas um membro da igreja. Irmãos e irmãs, ofertar para a obra desta igreja é ajudar na divulgação desta doutrina tão coerente, esta doutrina tão perfeita, que através deste preceito nós teremos, irmãos, a oportunidade de salvar muitas almas para o reino dos céus. Pensem nisso, irmãos, é a nossa missão, contribuir para a manutenção e o crescimento e a propagação desta doutrina, como eu disse para os irmãos, denominada como o Evangelho de Cristo, Evangelho do reino dos céus. Amém. Vamos fazer uma oração. Ó Santa e querida Avó Rosa,
nosso glorioso Espírito Consolador, apelei, ou seja, mostrei aos seus filhos a importância de todos nós colaborar com esta igreja, com esta obra, para a divulgação desta doutrina tão perfeita, que tem nos dado credibilidade diante do Senhor Deus. Eu suplico nesta hora ao Pai bendito, que o Senhor abençoe grandemente todos os nossos irmãos e irmãs, que com muito amor no coração, eles vão contribuir mais uma vez para a obra desta Santa Igreja Apostólica. Eu suplico, ó Santa e bendita Avó Rosa, que a Senhora juntamente com Jesus consagrem estas ofertas, ofertas que serão usadas exclusivamente para a manutenção da obra desta igreja, para a ampliação da mesma, ou seja, para a propagação do reino dos céus aqui nesta terra. Amém. Após as nossas irmãs percorrerem o templo, recolhendo as ofertas, nós iremos apreciar mais duas apresentações. Primeiro é o hino orquestrado, mesmo denominado Sede Imitadores de Deus.
ouviremos o hino intitulado Tudo Fala de Ti.
Antes de apresentar aos irmãos alguns avisos e também as mensagens do primaz irmão Aldo Bertoni, eu quero agradecer de coração a presença daqueles que estão aqui visitando a nossa igreja, apreciando o nosso trabalho. Eu lhes digo que para Deus em especial e também para Jesus é um motivo de alegria. Eles ficam felizes quando eles contemplam pessoas de bom senso, pessoas de bom coração, participando das nossas reuniões, apreciando o nosso trabalho. Eu convido que voltem mais vezes e quando voltarem, se sintam à vontade no ambiente sagrado de Deus, desta igreja apostólica, a igreja da Santa Vó Rosa, a igreja do profeta irmão Aldo, a igreja de Jesus. Santa Comunhão na sede. Será celebrado em nossa sede apostólica o sacramento da Santa Comunhão no segundo domingo, dia 14 de abril, com início às 18 horas. Às 17 horas, haverá apresentação de hinos pelo coral. Convido a todos os que puderem para que venham participar do corpo e do sangue de Jesus, o nosso Senhor, a fim de alimentar o seu espírito com as virtudes preciosas do Divino Mestre. Santa Comunhão em Itaí, São Paulo. Foi celebrada a Santa Comunhão em nossa congregação de Itaí, São Paulo, e tomaram a ceia do Senhor 1.252 pessoas. E foi uma reunião muito boa. Eu, irmão Aldo, agradeço a todos os que fizeram esforço para participar desse sacramento nesta congregação. Assembleia da Igreja Apostólica. Convoco o ministério da Igreja Apostólica para se reunir em Assembleia Geral, a ser realizada em sua sede na Rua Baguari, número 158, em São Paulo, capital. Na sexta-feira, dia 19 de abril, às 20 horas, ou em segunda convocação, às 20 horas e 30 minutos, para ouvir a leitura da prestação de conta do balanço do ano 2012. Mudança de horário da Hora Milagrosa nas seguintes cidades. Rádio Clube de Birigui, São Paulo, está transmitindo o nosso programa A Hora Milagrosa em 2 horários, 5 horas da manhã e 20 horas. Rádio Londrina, Paraná, também estará transmitindo o nosso programa a partir do dia 8/4/2013, às 5 horas e 30 minutos da manhã e às 20 horas. Ensinos do irmão Aldo a respeito do sacramento do batismo. Irmãos, nós chegamos em um momento muito importante da nossa reunião. É o momento de nós ouvirmos as palavras do nosso primaz, vinda do reino dos céus, com o objetivo, irmãos, de nos preparar para um dia adentrarmos no reino dos céus. Aí os irmãos poderão pensar assim:
As palavras do irmão Aldo é relacionada ao batismo, e eu já sou batizado. Muito bem. Eu parabenizo os senhores, senhoras, vocês jovens, que já tiveram a feliz oportunidade de submeter, eu posso dizer, irmãos, a um dos sacramentos mais importantes desta igreja, que é o sacramento do batismo. E o irmão Aldo, ele vai falar a respeito da importância deste sacramento. Convido aqueles que decidiram ser apostólicos para que venham se submeter ao sacramento do batismo, que será realizado na sede de nossa igreja no sábado, dia 20 de abril. As reuniões destinadas ao preparo dos que irão se batizar serão realizadas a partir de quarta-feira, dia 17. É necessário que todos aqueles que virão se batizar preencham a sua ficha de batismo na sua congregação ou na sede, mediante a entrega de uma foto tamanho 3x4 e a apresentação dos documentos, identidade e CPF. Se o menor de idade não tiver documento oficial de identidade, deverá apresentar a sua certidão de nascimento, que deverá trazer consigo no dia da viagem para efeito de fiscalização da polícia rodoviária. Os que virão se batizar precisam estar cientes e convictos da sua fé e da sua decisão que tomaram em obedecer à Igreja Apostólica, de ser um apostólico dedicado a servir a Jesus e a Santa Vó Rosa, e de aceitar com fé e amor os meus ensinos e os meus conselhos, bem como é preciso que estejam cientes de que assumirão o compromisso de se consagrar a cada dia de sua vida na terra. Assim, é porque o batismo irão confirmar que nasceram das águas para uma nova vida de paz, de amor, de justiça e de caridade. Daí é necessário de passarem a proceder como verdadeiros filhos de Deus, sem pecados, sem ressentimentos, sem orgulho e nem vaidades. Inclusive porque farão o voto de que serão fiéis aos ensinos apostólicos. Antes de descerem as águas do tanque batismal, farão um voto a Deus o Pai, declarando a sua fidelidade e obediência à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica, dizendo: prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, deixar do mundo e de todo o pecado para seguir a Jesus e a Santa Vó Rosa e obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Ser fiel é jamais se deixar levar por costumes mundanos, pelas conversas ou pensamentos duvidosos que surjam no seu caminho para tirar ou abalar a sua fé, o seu amor à igreja e a mim, irmão Aldo, ou que possam influenciar a maneira de viver e de proceder. Aprendem qual seja uma vida sem a prática de comentários injustos e sem malícia e sem injustiças. No batismo, o Filho de Deus, o Pai, está lhes concedendo, no batismo, Deus o Pai está lhes concedendo a valiosa oportunidade de se unirem a Ele e a viver sobre a sua graça, a graça de Jesus, do Consolador, de Maria Santíssima, ou seja, de viver para sempre no seu reino,
venham com convicção e fé participar do batismo, o sacramento instituído por Jesus o nosso Senhor, e todos serão muito bem-vindos. Prezados irmãos, os senhores sabem que o batismo realizado nesta igreja apostólica é realizado com toda a perfeição. Irmãos, agora eu lhes pergunto, por que é realizado com toda a perfeição? Porque, irmãos, é um ato sagrado. E naquele momento, Deus, o nosso Pai, Ele aproxima com o seu trono para presenciar de aquele ato muito importante, onde muitas pessoas farão um voto muito importante, irmãos, não somente diante do público, mas eu posso dizer aos irmãos diante de Deus, de que morrerão para o mundo de pecados e a partir dali viverão uma vida com Deus, uma vida em obediência à doutrina e à disciplina desta Santa Igreja Apostólica. Irmãos, o ato do batismo é um ato santo, e eu quero provar isso para os nossos irmãos. Eu me lembro quando nós estávamos na véspera do batismo de setembro do ano passado, o irmão Aldo, ele publicou, irmãos, em uma de suas mensagens relacionada ao batismo, um fato que para mim era inédito. Os irmãos que já são batizados sabem muito bem que quando o batismo está sendo realizado na sede da nossa igreja, os irmãos, as irmãs, todos os que ali participam, cantam os hinos do nosso inário. Irmãos, os hinos que são cantados na realização de todos os batismos é o hino 48, cumpra o teu voto. E também no final da cerimônia, o hino de número 57, vitória. Irmãos, eu me lembro que o irmão Aldo, ele publicou que quando a igreja apostólica está realizando o batismo, especialmente, irmãos, quando os candidatos adentram ao tanque batismal, os irmãos sabem que a igreja começa a cantar. E o irmão Aldo, ele falou: os santos, a milícia celestial, os santos e anjos no reino dos céus, irmãos, também apresentam os seus cânticos pela vitória da igreja apostólica, a vitória de Deus, a vitória do nosso Senhor Jesus, especialmente a Ele, Jesus, quem derramou o seu sangue precioso para nos resgatar do pecado, para a remissão de pecados. É por isso, prezados irmãos e irmãs, que eu disse que o sacramento do batismo realizado nesta igreja, irmãos, é um ato santo, é um ato perfeito, os irmãos sabem disso. Irmãos, agora por que se batizar? É exatamente para que nós possamos cumprir em nossa vida a justiça de Deus, da mesma forma que aconteceu com o nosso Mestre Jesus. Irmãos, eu lhes pergunto, por que Jesus ele submeteu ao sacramento do batismo? Os irmãos poderão pensar assim: Jesus, ele não teve pecado, por que Jesus se batizou? Irmãos, foi exatamente para cumprir a justiça de Deus e para também deixar como herança para os seus seguidores. Porque, irmãos, o Mestre Jesus, minuto antes de ser emergido nas águas do Rio Jordão, ele disse para aquele profeta: é bem verdade que eu preciso cumprir com a justiça do meu Pai, daquele que me enviou. Vejam, irmãos, que Jesus, ele se batizou exatamente para cumprir a justiça de Deus em sua vida. E com relação a nós, é da mesma forma. Nós também, irmãos, ao se batizar nesta igreja, nós cumprimos a justiça divina. Irmãos, o que mais é importante
na participação do nosso Senhor Jesus no batismo, irmãos, é que quando ele se batizou, logo ainda quando ele estava na margem do rio Jordão, irmãos, Deus, o nosso Pai, ele se alegrou de uma tal maneira, irmãos, que ele aproximou de Jesus para expressar a sua gratidão ao Divino Mestre, a gratidão de Deus. Quando Deus disse: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Irmãos, esta voz ecoou no universo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Significa, irmãos, este é o meu filho amado, a quem me dá prazer, a quem faz a minha vontade. Vejam, meus irmãos, que Jesus, ele alegrou Deus. E eu pergunto, e os senhores, e nós, quando participemos do batismo, e aqueles que irão participar também do sacramento do batismo que realizaremos no dia 20 de abril, irmãos, poderão ter a certeza que também vão alegrar muito o nosso Deus, o seu Divino Espírito Santo. É por isso que o nosso irmão Aldo, ele fez um convite àqueles que estão seguindo a nossa igreja, aqueles que estão crendo na missão profética. Irmãos, tomem esta decisão. Eu posso dizer aos irmãos, é um passo muito importante na vida espiritual. É um passo muito importante. E não percam esta oportunidade. Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa ajudam a Jesus na obra de salvação da criatura humana. Irmãos, é uma mensagem do irmão Aldo de um valor considerável. Ele exaltando o ministério das duas santas mais poderosa de todos os tempos, as nossas mães espirituais. Irmãos, eu pergunto, quem é que não gosta de ouvir falar da sua própria mãe? Irmãos, quem é que não gosta de ouvir falar bem, exaltar a sua própria mãe? Nós gostamos, especialmente, irmãos, das nossas duas mães, a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria Santíssima, que estão atentas aos nossos clamores nos momentos crucial de nossas vidas. Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, Rainha dos Céus, Mãe do Filho de Deus, e estão assentadas ao lado de Jesus, o nosso Senhor, no seu trono. Porém, elas lutam e trabalham ao lado do Divino Mestre para ajudá-lo na obra de salvação de todos os que aceitarem de coração a mensagem da Igreja Apostólica como verdade do reino dos céus, e que desejam ser fiéis e obedientes a esta fé, a fim de se santificarem e se consagrarem a cada dia para serem perfeitos em suas obras e em seu espírito. A Virgem Maria Santíssima muito ajudou Jesus no preparo da Santa Avó Rosa, para que ela pudesse receber o galardão de Espírito Consolador. O nosso Senhor prometeu antes de consumar a sua obra na terra, e também para que no futuro, no tempo da regeneração, ela se assentasse ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, ajudando-os a consumar a obra de redenção e de salvação da criatura humana. Todos os que decidem seguir a Igreja Apostólica, a Jesus, a Santa Avó Rosa e a Maria Santíssima, necessitam de toda a proteção, da força e do poder celestial para vencer as tentações e o pecado.
É por esse motivo que as benditas mães celestiais intercedem diante de Deus o Pai, de Jesus o nosso Senhor, e guardam e protegem os que estão crendo em nossa mensagem, enviando santos e anjos para ajudar os convertidos a vencer enquanto aqui viverem e a merecer a salvação ao final de sua jornada na terra. Essas santas de Deus têm todo o poder dos céus para dominar as forças do mal, a fim de proteger os mansos e humildes de coração, para curar as suas enfermidades, para dar paz, conforto aos corações, para livrá-los do perigo e para conceder-lhes entendimento e sabedoria para que vençam as dificuldades e todo o mal que surgirem na vida dos filhos de Deus. Maria Santíssima, Mãe de Jesus e dos filhos de Deus, e a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, são as duas grandes graças que o Pai Celestial e Jesus concederam aos fiéis filhos de Deus, e que exercem um importantíssimo ministério de mãe e de avó, pessoas que na família cumprem missão especial na formação moral e espiritual dos filhos. Essas duas santas de Deus receberam e cumprem a missão de grande significado para a família apostólica e para o reino dos céus, pois com muito amor e carinho zelam por todos nós, desejando apenas a salvação de todos os fiéis apostólicos. Honra e louvor a estas santas de Deus, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa. Prezados irmãos, nesta igreja apostólica, nós temos a nossa devoção nas duas santas mais poderosas de todos os tempos, Virgem Maria Santíssima e Santa Vó Rosa. Agora, irmãos, eu lhes pergunto por quê que a nossa fé está firmada nessas duas santas do nosso Deus. Irmãos, elas receberam um ministério muito importante do nosso Deus bendito. A Virgem Maria Santíssima, ela recebeu a missão de ser a mãe do nosso Senhor Jesus e também, irmãos, mãe de todos os fiéis apostólicos, ou seja, mãe de todos aqueles que vierem a crer na sua missão e no ministério que ela recebeu do nosso Deus. Irmãos, eu lhes pergunto, qual é a missão de uma mãe? É cuidar dos seus filhos. Uma criança, por exemplo, quando chora, de imediato a mãe vai socorrê-lo. É assim a missão das nossas irmãs que são mães. A missão, irmãos, da Virgem Maria Santíssima e também da Santa Vó Rosa é da mesma maneira. Quando nós clamamos, ela nos atende. De imediato, ela ouve, irmãos, os nossos pedidos, porque elas receberam, irmãos, este galardão, este poder. Conforme o nosso irmão Aldo, ele publicou aqui, no início de sua mensagem, dizendo, irmãos, que essas duas santas, elas estão assentadas em um trono. E este trono está Jesus também. E a promessa, irmãos, com relação ao que ia sentar no seu trono, Jesus, o nosso Senhor, ele fez quando ele viveu aqui na terra. Quando ele disse, ao que vencer eu lhes considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai em seu trono. Irmãos, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, elas assentaram no seu trono de glória, uma ao lado esquerdo e outra ao lado direito do Divino Mestre.
receberam, irmãos, um galardão muito importante. Irmãos, assentar em trono não significa somente tomar posse de um lugar. No caso da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria Santíssima, elas foram revestidas, irmãos, ainda de mais poder, de mais virtudes, especialmente para cuidar da Igreja Apostólica. E elas cuidam. Os irmãos podem ter esta fé, esta convicção. Elas que são mães, receberam, irmãos, esta missão importantíssima do nosso Deus. Agora, irmãos, por que Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, elas receberam este galardão no reino dos céus? Elas cumpriram, irmãos, uma missão muito importante aqui nesta terra, a missão de mães. A Virgem Maria Santíssima, irmãos, ela aceitou de todo o coração a missão que ela recebeu do nosso Deus bendito. Irmãos, sabe o que mais me chama a atenção? É a sua decisão, quando ela teve, irmãos, a feliz oportunidade de receber na sua casa, no seu lar, a visita do anjo Gabriel. Irmãos, eu quero que os senhores imaginem a glória, o mérito que a Virgem Maria Santíssima ela teve, sendo ainda muito jovem. Ela recebeu, irmãos, na sua casa. Imaginem, irmãos, se nós estivéssemos em nossa casa e recebêssemos a presença de um anjo. Ela teve esta glória. Ela recebeu, irmãos, a presença do anjo Gabriel, que a convidou para a nobre missão. Irmãos, sabe o que mais me chama a atenção? É a aceitação da Virgem Maria. Quando o anjo a convidou, ela a entregou imediatamente. Respondeu dizendo assim: aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Irmãos, observem que ela entregou a sua vida. Aqui está a sua serva, e que se faça em mim segundo a sua vontade. Irmãos, isto ela deu para Deus a credibilidade, para que Deus, o nosso Pai, pudesse usar a pessoa dela para o início da nova aliança. O início, irmãos, da salvação de almas. A vinda do Cristo prometido há muitos séculos pelos santos profetas. Irmãos, ela ficou feliz de uma tal maneira que ela criou até um hino para agradecer a Deus, para exaltar o nosso Deus, quando sempre ela cantava dizendo assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Irmãos, sabe por que nós cremos em Maria Santíssima? Porque ela mesma disse: a partir de então, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Este foi o hino de Maria Santíssima. Ela disse: a partir de então, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. É por isso, irmãos, que nós temos toda a convicção e fé que Maria Santíssima, ela realmente é a mulher mais bem-aventurada entre todas. Irmãos, e agora falando a respeito da Santa Vó Rosa. Semelhantemente, ela entregou a sua vida para Jesus. Irmãos, no primeiro dia que ela participou da reunião da Igreja Apostólica. Eu pergunto para os irmãos: os senhores sabem quais foram as palavras que a Santa Vó Rosa proferiu quando ela participou, irmãos, da primeira reunião da igreja? Irmãos, eu posso dizer que ela também entregou a sua vida para Jesus. Ela disse: Jesus bendito, de hoje em diante, eu morro para o mundo, para fazer somente a sua vontade. Irmãos, ela entregou a sua vida para Jesus, para que naquele momento, a partir daquele dia, Jesus pudesse usá-la para ser o Espírito Consolador de sua divina promessa. É por isso, irmãos, que ela está no seu trono de glória. Ela venceu
durante a trajetória de 76 anos que ela viveu aqui nesta terra, irmãos, em tudo ela foi fiel a Deus, a Jesus. E ela, irmãos, amou incondicionalmente o nosso Mestre Jesus. Há muitas pessoas, eu já ouvi, irmãos, pessoas que viveram na época da Santa Vó Rosa, conviveram com ela. Ela dizia assim: muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Jesus não é brincadeira. Jesus não é brincadeira. Irmãos, ela amou e ama. Eu acredito e não resta dúvida que amará o nosso Mestre Jesus. É por isso, irmãos, que Jesus a escolheu para que ela pudesse cumprir a missão, a promessa que ele fez há muitos séculos atrás, quando ele viveu aqui nesta terra. Como eu disse, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, uma do lado de esquerdo e outra do lado direito, cuidando, olhando por nós. Quando os nossos irmãos clamam, elas atendem. Irmãos, podem ter esta fé. Continuem com esta convicção de fé, crendo com toda a sinceridade no ministério da Virgem Maria Santíssima e também no ministério da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador. Amém. Por gentileza, eu convido os irmãos que estão sentados para ficar em pé. Nós vamos fazer a oração para encerrar a reunião desta noite. Sentido de oração, oremos. Ó glorioso Deus, nosso bendito Pai Celestial, através desta reunião, ou seja, deste encontro espiritual, com muita alegria em nossos corações, nós temos adorado e exaltado o Teu Santíssimo Nome, e em especial também adorado a Virgem Maria Santíssima, nossa bendita Mãe espiritual, e também a Senhora Santa Vó Rosa, a nossa Mãe, Rainha do Reino dos Céus, Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre. Eu suplico nesta hora, ó Santa e bendita Vó Rosa, ó Virgem Maria Santíssima, que as senhoras atendam as petições, ou seja, os pedidos que os teus filhos estão fazendo neste momento. Muitos deles estão pedindo algo para a vida pessoal, a solução para os problemas. As senhoras que são mães misericordiosas, que têm um espírito, ou seja, uma personificação divina de amor, misericórdia. Neste momento eu suplico, ó Virgem Maria Santíssima e Santa e bendita Vó Rosa, ouve e atenda aos pedidos que os teus filhos estão te fazendo neste momento. Me lembro também, ó Jesus bendito, daqueles que colocaram os nomes nesta caixa de pedido de oração e que estão fazendo este pedido com muita fé. Recebam, prezados irmãos e irmãs, a bênção do nosso Deus bendito, a bênção da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e também a bênção do primaz querido desta Igreja Apostólica, o nosso estimado irmão Aldo Bertoni. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos, que a Santa Vó Rosa vos acompanhe até o vosso lar.